Dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro revelam que, em outubro de 2019, o Estado possuía 53.027 detentos. Destes, 51.000 eram homens e 1.927 mulheres. É claro que, para compreender o que esses números significam, nós precisamos dividi-los em alguns grupos e entender, a rigor, como funcionam essas prisões ou o que elas significam. No fundo, o que esses números querem revelar para a gente. A princípio, quando nós falamos na aplicação de pena ou em internos do sistema penitenciário, nós precisamos fazer uma primeira divisão. E essa divisão, ela é, num primeiro grupo, abordar os chamados presos provisórios. Todas as vezes que iniciamos um grupo, iniciamos uma discussão, temos que ter a preocupação de entender o que ele significa, qual é o seu conceito, qual é a sua ideia. Sendo assim, presos provisórios são aqueles que ainda aguardam o julgamento final. São aqueles presos que ainda não sofreram o que nós chamamos de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O Código de Processo Penal, no artigo 283, diz que, atualmente, basicamente, 3 são as formas de prisão provisória. Existe uma primeira, muito difundida na sociedade, chamada de prisão em flagrante, embora tenha sido esvaziada por uma reforma do Código de Processo Penal. Uma segunda chamada de prisão preventiva e prisão temporária. Eu sei, você deve estar imaginando. O que alguém pode fazer para que venha responder na condição de preso o seu processo? Em características gerais, em uma ideia geral. Responde na condição de preso aquele indivíduo que demonstra de alguma maneira periculosidade. E o que isso quer dizer, ser perigoso? Aqui nós temos basicamente 2 focos. Existe uma periculosidade voltada ao processo. Essa é uma periculosidade relacionada, por exemplo, a um réu que pode acabar ameaçando testemunhas, ou um réu que tem sobre ele o risco de fugir, ou ainda um réu que pode acabar atrapalhando as investigações e a restrição da sua liberdade é necessária para o prosseguimento das investigações. Ainda existe uma periculosidade socialmente falando dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguns indivíduos, eles demonstram com os seus atos que são pessoas perigosas ao convívio social. Imagine, por exemplo, um homicida ou alguém que realiza um crime com uma crueldade particular. Esse alguém, com o seu ato, revela para os julgadores que deve responder ao seu processo na condição de preso para resguardar a sociedade. O Tribunal de Justiça diz que nessa condição de presos provisórios existem 21.301 pessoas, aguardando, como disse, o julgamento na condição de preso. Você que assistiu esse vídeo, eu quero fazer um convite a você. Se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos.